Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões por lá também. Chega deixando o seu like aí pra dar aquela moral pro vídeo. E se tu tá bolado com essa política do Vasco, olha... O vídeo hoje é um pouquinho pesado, hein? O presidente Alexandre Campelo fez uma carta aberta aos vascaínos e vascaínas. E como a gente costuma dizer aí no dito popular, jogou a merda no ventilador. E eu vou trazer algumas informações para vocês aqui. E vocês analisem e tirem as suas próprias conclusões. Vamos lá. Primeiro, ontem ainda começou já uma troca de farpas ali entre o candidato eleito na eleição do dia 7, Luiz Roberto Levenciano, e o candidato eleito na eleição do dia 14, o Jorge Salgado. Então, aspas agora para Jorge Salgado, e eu já emendo aí já com a resposta do Levenciano. Confere aí. Torcida vascaína, eu queria fazer um convite ao candidato Leven. Todos nós vascaínos já estamos cansados com essa confusão judicial. A imagem de nosso clube está sendo muito desgastada. Eu não tenho nenhuma ação na justiça nessa confusão eleitoral. Por isso, faço um apelo ao candidato Leven para retirar todos os seus processos judiciais e deixarmos que essa decisão ocorra no mais curto espaço de tempo possível, pelo bem do nosso Vasco. Leven, só você pode ajudar a resolver isso mais rápido e o Vasco seguir o seu caminho em paz. E o Levenciano respondeu da seguinte forma, via Twitter: Jorge, acho que você está mal assessorado. O quadro social já respondeu no dia 7/11, bem como a torcida e o Superior Tribunal de Justiça repristinando a decisão do TJRJ, proferida em 6/11, que cassou a decisão da 7ª Vara Civil do dia 3/11, ou seja, o golpe que vocês tentaram fracassou. Saudações vascaínas. Ainda completou o seguinte, o mandatário: Jorge, eu lhe escrevi às 11h30, hoje te convidando para uma conversa a fim de promover a paz no clube, e você me responde por Twitter, querendo jogar para a galera nos altos dos seus 73 anos de idade. Você tem o meu telefone, seja educado, me responda, seria um bom começo. Finalizou Levenciano via Twitter. E a pergunta que eu faço para os senhores é a seguinte: vocês têm dúvida alguma de que não existe diálogo e de que vai ser decidido o novo presidente do Vasco via batalhas judiciais? Agora eu vou ler para vocês uma carta aberta aos torcedores do Vasco, bem pesada, diga-se de passagem, que o presidente Alexandre Campelo colocou no seu Twitter, fazendo inclusive ali menções de forma implícita a adversários políticos. Acompanha aí que a carta é bem pesada e fala até de esquemas, né, obscuros que tinham no Vasco. Aspas agora para o presidente Alexandre Campelo. Nasci e cresci em Nilópolis, em uma família com poucos meios, mas muitos princípios. O que nos faltava em posses, sobrava em exemplo de vida. Meus pais deram muito duro para que eu e meus irmãos tivéssemos o essencial e pudéssemos estudar. Devo a eles tudo o que sou. Não posso reclamar da vida, sou um privilegiado. Logo aos 24 anos, consegui unir à minha atividade profissional a paixão de infância. Em 1984, entrei no Vasco para trabalhar no departamento médico da categoria Júnior. Pouco depois, estava entre os profissionais, fazendo parte de uma das décadas mais gloriosas da história do clube. A atividade de cirurgião não permite trabalhos pela metade. Na minha vida, sempre encarei os desafios de forma plena e com muita intensidade. Gerir o Clube de Regatas Vasco da Gama, uma paixão orgulhosamente transferida para o meu filho e minha filha, foi sem dúvida uma das maiores e mais estimulantes missões a que me entreguei. Entre os tantos milhões de torcedores por todo o Brasil, quantos têm a oportunidade
de se sentar na cadeira de presidente e verdadeiramente contribuir para o engrandecimento do Vasco. Pouquíssimos eu tive, mas acreditem, cumprir essa missão cobra um preço alto e eu estou pagando o meu. Há 3 anos deixei de ser exclusivamente Campelo ou Alexandre para ser os inúmeros nomes e adjetivos com que passei a ser chamado. Faz parte do jogo. Durante o processo eleitoral, ouvimos muitas vezes a palavra ruptura, uma dessas expressões que de tão batidas, tão vulgarizadas, acaba perdendo seu real significado. Pois eu vou dizer a você, vascaíno e vascaína, o que de fato é romper com o que precisa ser rompido. Em 3 anos de mandato, não fiz outra coisa todos os dias senão detonar o sistema. Sou a familiar, não. Já ouvimos a expressão no cinema, mas posso dizer com conhecimento de causa que a realidade é ainda mais cruel. No Vasco da Gama, o sistema entrega a mão para salvar o braço, para receber no Conselho Deliberativo os votos que me conduziram à presidência da diretoria administrativa, pois foi exatamente o oposto. Minha candidatura foi a consequência de quebra de um pacto, do descumprimento de acordos. Fui espancado por todos os lados, não guardo mágoas. Humildemente prefiro reconhecer que se até hoje alguns vascaínos não entenderam ou entendem os meus atos, é porque eu não tive a capacidade de explicar minhas intenções. Em certos momentos é preciso admitir, talvez por temperamento, talvez pelo calor das circunstâncias, eu contribuí para nos afastarmos. Peço desculpa a todos. O fato é que jamais me escondi ou fugi das minhas responsabilidades. Desde o primeiro dia de gestão, eu me preparei, como diz a linguagem dos boleiros, para carregar o piano, ou em português mais claro, fazer o trabalho sujo. Uma expressão curiosa, de sinal trocado. Fazer o trabalho sujo significa limpar o clube das mais práticas, mais danosas, muitas delas incrustadas nas paredes de São Januário há décadas. Quem dera os esquemas de futebol fossem apenas táticos. Eu tive a coragem de mexer nos piores vesperos. E o sistema, meus amigos, tal qual um vírus, percebe quando está sendo atacado e reage duro. O Vasco da Gama tem muitos colaboradores, a maioria com muitos anos de casa. São trabalhadores honestos, dedicados, competentes e, o mais importante, apaixonados pelo clube. Mas, lamentavelmente, como em qualquer lugar, também há exceções à regra. São poucos, mas têm o poder de contaminar o trabalho do todo. Desde o primeiro dia, lutamos para fazer valer a regra e acabar com as exceções. Para mexer no sistema, não basta uma cirurgia plástica. É preciso cavucar fundo, arrancar vísceras, transplantar órgãos. Quero dividir aqui com os vascaínos alguns dos casos em que tivemos de abrir o corpo e extirpar pedaços necrosados do clube, quase todos sem anestesia. Tão logo assumi, mudei parte da equipe do então departamento de futebol. Acreditem, nem sempre é por falta de recursos que um clube deve encargos trabalhistas. Cortamos esse mal pela raiz. Ainda no início da gestão, desmantelei um esquema dentro da operação de jogos. Não vou usar de meias palavras. Funcionários com a conveniência, ou melhor, a cumplicidade de dirigentes, roubavam dinheiro da bilheteria em todas as partidas. Não satisfeitos, essa quadrilha ainda apresentava os recibos fajutos para inflar as despesas de jogo, em conluio com prestadores de serviço. Cortamos esse mal pela raiz. Também, quando assumi, determinei uma drástica redução de número de ingressos de cortesias. O Vasco tem um importante e inegável papel junto à comunidade da Barreira. Da mesma forma, precisamos enaltecer a dedicação de nossos torcedores organizados. Mas a capacidade de o clube acolhê-los não pode ser sinônimo de prejuízo financeiro, e muito menos de falcatrua. Identificamos e eliminamos um esquema de venda de ingressos de cortesias. Agimos durante e cortamos esse mal pela raiz. Ainda em 2018,
Afastei um antigo funcionário da área de cobrança. Entre suas missões, responsável pelo recolhimento do pagamento das mensalidades dos sócios. Sua fama extrapolava os portões de São Januário e era ainda maior em ano de eleições. Não por acaso, por uma questão de segurança, suspendemos o pagamento das mensalidades em dinheiro dentro das dependências do clube. Em nossa gestão, o sócio passou a quitar sua mensalidade exclusivamente por meio eletrônico, ou não cartão de crédito ou por boleto. Cortamos o mal pela raiz, não sem resistência. Os vascaínos vão se lembrar que um dos candidatos às eleições deste ano chegou a convocar uma reunião de conselho deliberativo para questionar a administração sobre a suspensão do pagamento em dinheiro na secretaria. Um fato me marcou naquela mesma noite. Nosso rival jogava as oitavas de final da Libertadores no Maracanã e o Vasco estava reunido para discutir em pleno século XXI porque nosso sócio não podia pagar sua mensalidade em espécie dentro do clube. Que fria! Fiz o que se esperava de um presidente. Detectei as sacanagens e arranquei do clube uma por uma. Fiz inimizades, fui ameaçado, passei a ser achincalhado por ex-funcionários nas redes sociais. Conheço o rosto e a voz de cada um desses inimigos. Não arredei 1 milímetro do meu propósito, mas as raízes têm vida própria. Elas insistem em voltar a crescer. O sistema, companheiro, se reorganiza, se regenera, articula novos interesses, cria novas lideranças. Quem perde a boquinha logo identifica e gruda naquele que pode devolvê-la. As eleições do dia 7 de novembro mostraram claramente como os parasitas sempre buscam um novo hospedeiro. Ao longo daquele sábado, identifiquei na campanha de um dos candidatos vários dos funcionários que demiti, pessoas que passavam por mim exalando o desejo de vingança e seu suor. Eles querem um emprego, um trabalho honesto para sustentar suas famílias? Não, eles querem voltar a sangrar o Vasco. Os vermes estão à espreita. Para essa gente, o Vasco será sempre uma vaca leiteira. O sistema, meus amigos, é muito maior do que a gente pensa e não tem vergonha de se revelar. De um dos candidatos ouvi aos gritos que fui otário por não ter usado a máquina para me reeleger. Em 3 anos, foi o maior elogio que eu e meus companheiros de gestão recebemos. Obrigado, candidato, não só pelo reconhecimento que cumpri minha missão, mas por escancarar ao vascaíno sua natureza e dos muitos que o cercam. Gostaria de ter feito mais. Não foi possível. Ao assumir a presidência do Vasco da Gama, me expus desde o início. Há um plebiscito entre os que aprovavam e os que não aprovavam minha gestão. Os sócios fizeram sua escolha e eu respeito. Tenho certeza de que, com o tempo, desarmados os espíritos, as realizações desta administração, que não são poucas, serão devidamente avaliadas e reconhecidas. Não há pressa. Mas lembre-se, as aves de rapina estão sempre de tocaia. Onde nós enxergamos paixão e razão de viver, elas enxergam apenas uma carniça para saciar sua fome. Precisamos manter essa gente longe do Vasco. O sistema é foda, parceiro. Alexandre Campelo, da Silveira. Bom, galera, agora vocês acabaram de ouvir aí a fala do presidente Alexandre Campelo, que cada um tire as suas próprias conclusões aí de tudo que foi narrado aqui. Então é isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento diga em volta, Vasco, tamo junto. Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fui!